Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje nós vamos conversar sobre o poder de uma erva pequenininha que a gente utiliza semente, mas que é super potente para a nossa saúde. Jiraka ou Jira, Dharana, são sinônimos para cominho. Essa potência anti-inflamatória que é super boa pra gente, que a gente nem tem noção. Mas antes, olha só, curte o vídeo, vai lá, se inscreve no canal do YouTube, se você tá no Spotify, ativa aí as notificações e bora para ver então o poder desse cominho maravilhoso do nosso dia a dia. Primeira coisa que a gente utiliza então são as sementes. Essa sementinha que é pequenininha, bem pequenininha, mas ela é muito aromática. Então o cominho é parte das plantas medicinais aromáticas e ele é bastante fácil de encontrar aqui no Brasil. Tem gente que detesta, mas só vou te falar uma coisa. Muitas especiarias dessas que a gente diz que detesta é porque a gente não está acostumado na nossa culinária. Quem curte comida árabe, comida indiana, seguramente está acostumado com o saborzinho do cominho. Mas se você não está acostumado, hoje eu vou te dar bons motivos para você começar a inserir o cominho aos pouquinhos no seu dia a dia. Primeira coisa, no Ayurveda a gente sempre olha para as características de um alimento ou de uma erva. Por que a gente olha para isso? Para a gente entender como que a gente vai utilizar essa erva e bom para quê? Ou melhor, boa para quem ela pode ser, beleza? Então, dentre as características do cominho, a gente tem o seguinte, o cominho, ele é leve e ele é seco. Se vocês pegarem as sementinhas de cominho, vocês vão ver que ela é bem pequenininha, ela é bem levinha, bem sequinha. Então, é muito fácil de observar essas características. Além disso, ele tem como característica de sabor o picante. Então, olha só, sabor picante do Ayurveda está dentro das características do cominho e a gente tem uma observação aqui, na experiência Alimentando-se com Ayurveda, minha e da Gabi, a gente explica muito sobre os sabores. Você entende tudo quais são os sabores do Ayurveda, o que eles fazem no corpo, sabor doce é bom para quem, sabor picante é bom para quê e assim por diante. Tudo isso a gente destrincha em Alimentando-se com Ayurveda e fica ligada, porque a versão online vai ser agora em agosto, vai ser no dia 17 de agosto, tá super especial, já vai dar uma xeretada lá no site www.ayurvedayoga.com.br para você se inscrever e não perca, porque é uma alimentação que vai mudar a sua vida, desinflamatória e reequilibrante da saúde. Feito esse merchanzinho básico, que não poderia faltar, porque eu estava falando do sabor, então me lembrei disso. O cominho, ele tem uma coisa que a gente chama de víria, que é a potência. Todo alimento, toda erva, todo alimento, toda especiaria, ela tem uma víria. Essa víria, no geral, ela é quente ou ela é fria. Então, o cominho tem víria quente. E aí entra um conhecimento bem importante. Quando a gente fala de alimento em grande quantidade, então, por exemplo, vou comer beterraba, vou comer batata, vou comer mandioquinha, arroz. Eu olho principalmente para o sabor desse alimento. Não é o sabor que a gente está acostumado, é o sabor do Ayurveda. O que é o sabor para Ayurveda? O sabor para Ayurveda é aquilo que acontece no nosso corpo assim que o alimento toca na nossa língua. Olha só, fica aí interrogações e a curiosidade para você se inscrever em Alimentando-se com Ayurveda. Mas continuando. Quando a gente fala desse sabor, os alimentos grandes, ou seja, que a gente consome em maior quantidade, a gente olha principalmente o sabor. Quando a gente está falando das especiarias, de alimentos que a gente vai utilizar pouquinho, porque eles são muito potentes, então a gente presta atenção na víria, que é a potência desses alimentos. Se é uma potência quente ou é uma potência fria. Neste caso, o cominho tem potência quente, portanto, é essa informação que vai ser muito importante para a gente, além das outras, né, dos benefícios que eu já vou falar já, tá? Então, assim, primeira coisa, se ele tem potência quente, a gente já sabe,
Se você não sabe, você vai aprender em Alimentando-se com Ayurveda ou nos outros podcasts eu falo um pouco sobre isso. Você sabe que o cominho, então, vai ser interessante, tanto para Vata Dosha quanto para Kapha Dosha. Por quê? Porque ambos têm características frias. Agora, quem tem que tomar cuidado com o cominho? Pitta Dosha, ou desequilíbrios em Pitta, tem que tomar cuidado com o cominho. Atenção, porque quando eu falo assim, ó, tem que tomar cuidado, eu não estou dizendo que quem é Pitta Dosha não pode usar cominho, ou seja, quem tem constituição mais Pitta não possa usar cominho. Pode sim. Eu estou dizendo aí em relação a desequilíbrios. Então, sempre que a gente faz essa observação assim no Ayurveda, ó, cuidado, Pitta, com cominho, eu estou falando para o Pitta que está em desequilíbrio. Exemplo concreto disso. Se eu tenho uma inflamação no meu corpo e essa inflamação ela é muito quente, eu sinto muito calor, eu sinto muita queimação, eu vou dar prioridade para outro tipo de erva que não seja cominho. E depois a gente vai falar sobre uma muito interessante que vai ser o coentro, né? Então, assim, essa é a ideia. A gente utiliza essas características das ervas, a gente utiliza essas características dos alimentos para a gente pensar bom para quê e ruim para quê. Então, não existe o alimento, o alimento é bom, o alimento é ruim. Não existe essa generalização no Ayurveda. O que existe é para quem que eu estou utilizando, em quais condições eu estou utilizando, em qual estação do ano eu estou utilizando. Vai ser bacana para essa pessoa nesse momento da vida dela ou não vai? Por isso, insisto sempre nessa ideia de que a gente tem que aprender a construir o pensamento ayurvédico e não a decorar coisas. Quando você constrói esse pensamento, quando você compreende essa complexidade, fica muito mais fácil de você aplicar o Ayurveda no seu dia a dia. Porque o resto não é Ayurveda. Então se liga com receitinha muito pronta, serve para todo mundo. Não, não serve. E não servirá, porque o Ayurveda não é assim. Não é essa lógica, tá? Mas voltando então para o cominho, já que a gente está falando dele. Então ele é muito interessante para Vata e para Kapha Dosha, em especial se tem desequilíbrios. Ele também é Dipana e Pachana. O que é Dipana? Dipana é aquilo que me ajuda a digerir, ou seja, todos os alimentos, ervas, especiarias que contribuem para uma boa digestão é Dipana. Pachana é quando elimina a ama. E o cominho faz os dois. Ama é toxina. Então o cominho, ele tanto contribui com a minha boa digestão, quanto ele elimina toxinas que estão estagnadas no meu corpo. Olha que erva potente. E a gente tem aqui tão nas mãos e não utiliza muitas vezes. Ele também é grahe, ou seja, ele é bastante indicado em casos de vômitos, de diarreia. Sabe gente que tem diarreia crônica, que é essa que a pessoa se alimenta e vai muitas vezes ao banheiro todos os dias? Pode ser uma especiaria bem interessante para essa pessoa. Então ele vai reequilibrar, né? Mais do que segurar, entre aspas, aí ele vai reequilibrar esse intestino. Então ele pode ser muito interessante para isso. O mesmo para quem tem muita presença de vômito. Além da diarreia, a indigestão, distensão abdominal, tudo isso ele pode ser bem interessante. Mais do que isso, ele é considerado média. Média é aquilo que é bom para o intelecto, para a inteligência, ou seja, ele é um potencializador da nossa inteligência. Então, perceba como os alimentos, além de anti-inflamatórios para o Ayurveda, eles também têm uma capacidade de restaurar o nosso corpo. Então, está muito esquecida. Não tem desequilíbrio Pitta, não tem desequilíbrio que apresenta muita quentura, talvez o cominho seja uma boa erva para você utilizar, por exemplo, na sua alimentação, ou em uma formulação que eu vou te ensinar a fazer hoje, que é bem facinho. O cominho também é balha. O que é balha? É aquilo que aumenta a nossa força física mesmo, a força do corpo, a disposição. Se você precisa fortalecer mais o seu corpo, pode ser também uma boa começar a inserir o cominho aí na sua alimentação, por exemplo, que não vai ser algo que tem contraindicação e você vai mandar os nutrientes dessa especiaria tão poderosa para contribuir com o funcionamento do seu corpo. Tá bom, né? A gente já tem um monte de característica linda, só que não acaba aí. O cominho também é
chacuchaia, ou seja, ele é bacana para a visão, além de galactagogo, estimula o leite materno. Aliás, dentre as indicações do cominho, é bem interessante que tem indicações, por exemplo, para Garbhashaya roga, ou seja, para doenças que a gestante possa ter. Lembra que no Ayurveda, as ervas, as especiarias, elas são medicamentos também. Elas podem ser comida ou elas podem ser medicamentos. Depende do quê? Depende da sua forma de uso, do tempo, da dosagem e assim por diante. Também é indicado para arochaka, que é a pessoa que perde o apetite porque não está digerindo bem o alimento. Então lembra que ele é dípana. Ele é dípana e ele é pátina. Se ele aumenta a capacidade digestória e também elimina a ama, no geral, quem não tem fome, a pessoa que vai perdendo a fome, muitas vezes é provocada pela má digestão. Então ele vai estimular o apetite neste sentido. Eu não estou dizendo que ele vai estimular o apetite de quem já tem fome, mas dessas pessoas que não sentem fome por questões de digestão e por questão de ter ama no seu corpo, de ter toxinas no seu corpo. Também é indicado para crime. O que é crime? São vermes, então ele é como um vermífugo natural. Além disso, ele é bastante utilizado também para guma, que é traduzido como um tumor na região abdominal, mas para a Ayurveda, guma não necessariamente é um tumor no sentido que a gente entende hoje que é câncer, mas é qualquer crescimento de tecido que esteja em desequilíbrio que aconteça nessa região abdominal do nosso corpo. Então ele é bastante indicado para isso também, desde que não tenha presença de pita dosha, ou seja, desde que não seja quente, não tenha inflamação quente. Lembra sempre dessa informação para aí começar a criar um pensamento, aí uma linha de raciocínio mais ayurvédica. Aí você poderia me perguntar assim, mas se eu não sei fazer essa avaliação, o que eu faço? Como é que eu sei que o cominho vai ser bom ou vai ser ruim para mim? Testa. Seguramente, assim, qual que é a parte boa do Ayurveda em lidar com um medicamento ou com alimentos que são da natureza, né? Que não tem um monte de química misturada. É que você pode testar. Ah, eu coloquei o cominho na minha comida e me fez super bem. Seu corpo está dizendo que, ó, funcionou isso aqui. Coloquei o cominho na minha comida e começou a piorar a queimação que eu sinto no meu estômago. Começou a piorar a minha gastrite, porque minha gastrite tem características de quente, ela é muito ácida, ela é muito quente, ela queima o tempo inteiro. Bom, aí o cominho não vai ser legal. Mas, de repente, você experimentou e aquela sensação ruim que você tinha para digerir diminuiu. Opa! Então parece que isso aqui é para mim. O que eu não recomendo? Você experimentar se você já tem uma doença estabelecida, se você tem contraindicação médica para você. Aí você não vai usar, por favor. O médico disse que eu não posso comer cominho. Eu vou lá e vejo o vídeo, vou e faço os testes. Não faça isso, né? É assim, é o mínimo que a gente tem que ter, é bom senso. Eu tô acreditando no seu bom senso, hein? Sempre é importante você partir primeiro da autoobservação. Tem dúvidas, mas não tem um desequilíbrio tão grande? Testa. Tem dúvidas, mas é saudável? Pode utilizar, porque o cominho não tem contraindicação para quem é saudável, tá? E aí eu vou ensinar agora, então, a formulação que eu prometi, mas você só vai fazer essa formulação se você tiver pouquinho desequilíbrio, não se você tiver uma doença estabelecida, tá? Porque ele realmente, ele pode ser utilizado para doenças do tipo vata e kapha. Só que assim, se você não sabe fazer essa análise, você não vai arriscar. Então, ou você marca um atendimento com uma profissional do Ayurveda que saiba fazer essa avaliação, ou você não utilize. Mas se você já sabe, por exemplo, que o seu desequilíbrio apresenta muitas características de Vata Dosha, de Kapha Dosha, porque você já estudou sobre Ayurveda, você já consegue identificar a presença dos doshas no seu corpo e assim por diante, uma possibilidade é você tomar a rima, que é a infusão fria do cominho, por uma semana, por exemplo. Né? Então, o que é a infusão fria? Você põe lá uma colher de cominho em uma água de boa qualidade, deixa uma noite e no dia seguinte coa e toma essa água. É muito interessante para artrite reumatoide, para aliviar as dores articulares da artrite reumatoide, porque desde que não tenha presença de pita nessa articulação, desde que não tenha o quente, tá?
Então, assim, por que é interessante? Porque ele é dípana e ele é pátina, ele estimula a digestão e ele elimina toxinas. A artrite reumatoide, ela tem a ver com o acúmulo de toxinas, acúmulo de AMA. Então, usar ervas, usar na alimentação, por exemplo, começa a incorporar o cominho nos seus temperos. Né? Vai fazer um arroz, põe lá uma colher de cominho, macera essa semente. Você pode comprar um em pó? Pode. Só que o em pó pode vir tudo misturado, pode vir farinha misturada para aumentar a quantidade. Isso é muito comum aqui quando a gente compra o em pó. Então, sugestão: compre o em pó orgânico, cominho em pó orgânico, ou você macera. Então, pega aquele pilãozinho lá, ou de pedra ou de madeira, coloca as sementinhas, dá uma espremidinha nessas sementinhas, é até melhor, porque você vai aproveitar tudo da erva. Coloca a sua colherzinha lá no arroz. Tem também a possibilidade de fazer as massalas. Em Alimentando-se com Ayurveda, a gente ensina essas combinações, que são massalas. São combinações de ervas, de especiarias, que elas têm uma ação sinérgica. O que é esse sinergismo? O que é uma combinação sinérgica? É quando a soma, por exemplo, de duas especiarias, não é 1 mais 1 igual a 2, mas é quando ela se potencializa tanto que ela tem outras ações que não são esperadas, mas que são ações muito boas para o nosso corpo. Então, as masalas são muito utilizadas para a preparação de comida no Ayurveda, porque essa comida se torna tanto anti-inflamatória quanto muito boa para aumentar a sua capacidade de digestão e eliminação de AMA. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Reforço, segue aqui o canal do YouTube para quem está aqui no YouTube, curte o vídeo, escreve, comenta, me diz temas que te interessam para podcast. Eu faço, eu trato, eu cuido bastante, com muito carinho desse podcast. Então, se você tiver temas que você queira ouvir a perspectiva do Ayurveda, manda aqui nos comentários que em breve eles se tornarão um podcast. Combinado? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!